Abram um livro de vocês na página 77, que agora nós vamos para a parte final dos nossos estudos sobre as figuras de linguagem vista nas aulas passadas. Aí nós observamos uma imagem nessa página, um anúncio publicitário, né? De um lado a gente percebe o contraste entre a imagem, ó. Algumas pessoas comem lagosta, outras não têm nem arroz e feijão. Enquanto algumas pessoas gastam fortunas em pratos caríssimos, ainda falta comida na mesa de muita gente. Paradoxal, não? Você pode ajudar a mudar essa realidade se quiser. Aí a associação GV Sem Fome. Tá, agora vamos para as perguntas. Qual é o objetivo do anúncio? Para que esse anúncio foi feito? Você tem que colocar, ele foi feito para conscientizar as pessoas sobre isso, isso e isso. Aí a B. Observe a imagem e leia os textos verbais em destaque. Esses textos que estão de um lado do prato e do outro. Com base em que figura de linguagem o anúncio é produzido? Das figuras de linguagem que nós estudamos, você vai ver a figura que tem ideias opostas entre si, tá? Aí você releia lá, né, nas figuras de linguagem que nós estudamos, tanto na parte 1 quanto na parte 2, né, aquelas figuras do início. Qual que é a figura de linguagem que ela tem uma oposição de ideias entre si, ou seja, um contraste entre as ideias. Aí vocês voltem lá atrás no livro, tá? E tentem ver que figura de linguagem é essa. Se é metáfora, se é metonímia, se é comparação, se é antítese, se é eufemismo, hipérbole. Aí vocês vão colocar qual delas significa, tá? A parte 1 das figuras de linguagem tá lá pela página 48, 45. Aí vocês olhem lá. Letra C. Explique como essa figura de linguagem foi trabalhada na composição da imagem. É porque assim, como que a figura de linguagem ajudou a compor a imagem? É só você descrever o que há de um lado, do lado direito, por exemplo, do prato, e vai descrever como está o prato do lado esquerdo. Aí você descreva os dois lados do pratinho, que vai dar certo aí nessa letra C. Aí a letra D. Que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta? É porque assim, algumas pessoas comem lagosta. Aí você tem que tentar substituir lagosta por uma outra expressão. O que quer dizer lagosta aí nessa frase? Aí você vai trocar a palavra lagosta por outra expressão do mesmo sentido. Com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta e dessa expressão no texto? A figura que faz troca de palavras é qual figura? Tente olhar lá nas nossas explicações qual que é a figura que troca um elemento por outro. Aí vai dar certo. A letra E. Que outra expressão do texto do anúncio é formada com base na mesma figura de linguagem? Nós estamos falando sobre um lado do prato. Você vai dizer do outro lado do prato, do lado esquerdo aí, qual que é a outra expressão aí que ela é formada pela mesma figura de linguagem, a que você colocou na letra D. Aí olha o lado esquerdo do prato e veja qual é a expressão aí que indica, né, uma figura de linguagem e o que ela está substituindo. Nessa página vocês vão ter que fazer essa tarefa. Aí nós vamos seguir para a próxima página, que é na página 78, onde nós podemos observar lá em cima, lá, a tirinha do Calvin aqui. Né? Aí o Calvin chega do trabalho e fala: mas que dia! Parece até que eu fui atropelado. Pimba! E agora posso afirmar com certeza:
Viu só? Guarde suas hipérboles para quando precisar delas de verdade. Ainda dá uma limpada na poeirinha, né? O tigrinho. Aí temos, ó. Reescreva a primeira fala empregando exclusivamente a linguagem denotativa. É porque ali tá a linguagem conotativa. Ele fala assim, ó. Parece que eu fui atropelado. O que é que isso quer dizer? Ali no contexto. Ele afirmar que parece que foi atropelado. Aí você vai trocar, tá? O parece que eu fui atropelado por uma expressão que é o que ele quis dizer, né? Se eu falo assim, parece que eu comi um boi inteiro hoje. Então, quer dizer que eu comi muito, né? Aí eu troco a expressão por uma expressão denotativa, ou seja, real. Aí a B. Que palavra da primeira fala é retomada pela imagem do segundo quadrinho? Na primeira fala, ele disse uma palavra lá que foi retomada no segundo quadrinho, né? É o que ele estava afirmando e realmente aconteceu no segundo quadrinho. Aí você vai escrever que palavra é essa e vai explicar essa palavra porque aconteceu dessa maneira. A letra C. O que caracteriza uma hipérbole? O que é uma hipérbole? Dá uma olhada lá atrás nas figuras de linguagem 2, né? E vê o que é uma hipérbole. Aí a letra D. O tigre Haroldo identifica corretamente a figura de linguagem empregada por Calvin. Tipo assim, o Haroldo classificou corretamente a figura de linguagem que o Calvin empregou. Aí você vai dizer sim ou não e explicar por quê. Se ele empregou corretamente ou não. Aí nessa mesma página, na 78, nós temos aí a figura, uma imagem da cena de um filme Coração de Tinta. Aí vocês vão observar essa imagem, depois nós vamos ler o diálogo. Aí no diálogo nós temos aí, ó, Mag Forjat. A livraria Antiquário Alpina deve estar no fim dessa rua, ao lado direito da praça. Monforjat. Legal. Meg. Por que todas as livrarias que vamos têm 1000 anos de idade? Risos. Por que não vamos a uma daquelas que vendem chocolate quente e que são bem modernas? O que um encadernador como eu ia fazer numa livraria moderna? Amo os livros velhos, as páginas manchadas, acabamento em couro, manchado, acabamento em couro. Esse lugar é minha cara. Talvez encontre ele aqui. O quê? O livro que vive procurando? Não estou procurando nada em particular. Acha que eu não notei? Nunca saio de uma livraria sem verificar cada canto de cada prateleira. E você não? Não. E sempre sai desapontado e às vezes seus olhos ficam vermelhos. Porque livros velhos têm poeira. Olha, a rede, a espiã. Eu vou entrar. Quer ir comigo? Hã? O jardim secreto. Então fica aí, tá? Aí temos. Explique por que esse fragmento do filme contribui para criar expectativa em relação ao enredo. Você vai explicar por que essa parte do filme aí despertou a curiosidade em você de talvez assistir o filme se você ainda não assistiu, né? Você vai falar o que desperta a curiosidade nesse trecho é essa informação, tá bom? Aí a B. Observe a reprodução de uma cena do filme. Com ela, e o diálogo contribui para que as características pessoais dos personagens sejam apresentadas. É porque, assim, foi reproduzida ali uma cena, né? Você viu a foto, tem a foto no livro da cena. Aí, como ela e a conversa que eles tiveram aí, fazem você perceber as características pessoais dos personagens, né? Do que eles gostam, do que eles não gostam. Como que isso tudo ajudou você a perceber, né? Aí tá, você coloca aí como que
essas questões aí, essas características, essas demonstrações ajudou você a perceber, tá? As características da personagem. Aí a letra C. O trecho, observando a construção das falas, quais diferenças existem entre um diálogo real e um apresentado em um filme? É que assim, quando você e a sua mãe conversam, ou você e alguém conversa, a conversa tem algumas características. Quando é uma conversa escrita realmente, igual essa conversa aí, toda escrita por um autor do filme, né? Qual que é a diferença entre um diálogo do dia a dia e um diálogo realmente escrito, ou seja, produzido aí para o filme? Aí você vai dizer qual que é essa diferença. A letra D. Qual a figura de linguagem está presente no trecho? Porque todas as livrarias que vamos têm 1000 anos de idade. Qual é a intenção da menina ao usá-la? Aí você vai ver qual é a figura de linguagem aí, ó, tem 1000 anos de idade. Essa é bem facinha, né? E qual que foi a intenção da menina quando usou essa figura de linguagem? O que ela queria dizer, né? Com falar dessa maneira aí, 1000 anos de idade. Aí a próxima, a letra F. A mesma falante emprega essa figura de linguagem em outras construções. Cite elas. Existem mais 2 frases do texto que tem essa mesma figura de linguagem aí. Aí você vai retomar lá no texto, procurar essas outras 2 frases e reescrever na letra F. Aí, continuando, nós vamos seguir lá para a página 80 do livro, onde nós temos aí o texto Urubus esvoaçam. Esvoaçam é ficar voando pelo céu, tá? Qualquer coisa vocês olham em um dicionário também mais significados. Urubus esvoaçam na colina uma névoa. Se esgarfa, fria e fina. Amanhã brota quente e cristalina, e no céu se sucedem tons azuis. Barracões de tijolo avermelhado galgam morros e descem do outro lado, e fervilham pessoas como gado, nas vielas banhadas dessa luz. A cidade que é mãe e é assassina, é janela e também guilhotina. Ninguém sabe quem jaz sobre o capuz. Que destino cruel foi consumado. Mundo e tempo de quem foi encerrado. Bem ali, esvoaçam urubus. Aí temos a letra A. Identifique a figura de linguagem que se repete nos versos 2 e 3. Pessoal, na segunda e na terceira linha, tá? Por exemplo, tá ali. Uma névoa se esgarfa, fria e fina. Amanhã brota quente e cristalina. Aí você vai falar qual que é a figura de linguagem que tem aí. Essa figura de linguagem é uma das que nós estudamos, tá? Na segunda parte das figuras de linguagem, né? Eufemismo, personificação, ironia ou antítese. Aí você vai ver lá naquela segunda parte, se é uma dessas, tá bom? Aí temos, letra B, você vai marcar o X em uma dessas alternativas aí, ó. Transcreva em seu caderno a afirmação que melhor explica o efeito de sentido produzido pela personificação nos versos 5 e 6. Você vai copiar elas e depois marcar o X na que for certa, na primeira, na segunda ou na terceira. Aí a letra C. Segundo o poema, o que aproxima os moradores do morro e o gado? O que eles têm de em comum, né? O que as pessoas têm parecida com o gado nesse contexto aí, nessa história? O que eles têm de igual? Aí você vai dizer, tá? Aí nessa letra C. Sendo assim, seguimos para a página 81. A letra D. A cidade que é mãe e é assassina, é janela também guilhotina. Com base em quais figuras de linguagem é construída a caracterização da cidade? Você vai dizer como foi construída a figura de linguagem aí, né? É aquela figura que é uma oposição de ideias.
Aí você vai colocar aí, volte lá naquelas primeiras figuras de linguagem e veja, tá? A figura que é oposição, né? Que é oposição de ideias. Aí tá. Depois que vocês verem essa, vamos para a letra E. Vocês vão ler todos esses significados aí, né? Aqui do verbo esvoaçar. Aí vocês vão responder, ó, qual das acepções parece explicar melhor o sentido do verbo no último verso? Por quê? Aí vocês vão ver lá o último verso, ó, que tá escrito assim, ó, bem ali esvoaçam os urubus. Qual é o sentido dele? Você vai falar só o sentido 1, 2, 3 ou 4 ou 5, tá? Dessa explicação aí na E. Aí a F é bem fácil, ó, na segunda estrofe contrasta com a primeira em vários planos. Mostre essa oposição. Você vai dizer em que uma figura está se opondo à outra, tá? Por exemplo, em relação às cores, quais são a oposição de cores que tem lá? Aí você vai escrever, tá? Nessa letra, no período 1. Não é para marcar X, não, tá? Você vai escrever qual que é a oposição nas cores, qual que é a oposição no movimento, tá? Em um lugar tá movimentado e no outro tá quieto. Aí você escreve tipo assim aí no movimento. Aí na número 3, você vai falar qual que é a oposição em relação ao coletivo e individual, né? Aí a 4, qual que é a oposição no significado dos voos do urubu? O urubu tá voando para quê na primeira explicação lá, na primeira vez que ele aparece? E lá na última vez que ele aparece, ele tá voando para quê? Qual é o sentido do voo dele? Aí a G e última. Qual você acha que é a crítica feita nesse poema? O que foi criticado nesse poema? Eles citaram, né, que pessoas andando como o gado. Eles citaram que às vezes as pessoas, né, até morrem. Aí vocês leem essa explicação aí embaixo, a língua nas ruas, para melhor responder. E observe essa imagem aqui, olha. As pessoas moram, né, gente, nesse lugar, mas que coisa estranha, né? Nós aqui no sítio temos tanto espaço e o pessoal mora nesse lugar assim, tumultuado, uma casa grudada na outra, né? Aí se, por exemplo, uma casinha dessa quebra lá em cima, vai quebrando tudo cá pra baixo. Eita, mas é assim, né? Cada qual tem um sistema de vida. Bons estudos, aí se vocês tiverem qualquer dúvida a mais, pode me perguntar. Mas é necessário assistir bem o vídeo, tá bom?